Olá, muito boa noite para você de casa. Está começando agora aquele programa que conecta você aos principais assuntos que mexem aqui com o dia a dia do catarinense, do nosso estado e sempre, claro, com o olhar dos melhores comunicadores aqui de Santa Catarina, hein? Eu sou Alexandre Mendonça e está no ar o Conexão ND. Olha, você que é pai, mãe, sabe aí da dedicação que é preciso ter quando o seu filho ou a sua filha, por exemplo, tem algum tipo de deficiência, né? Seja uma deficiência motora, seja uma deficiência mental, e que é preciso também haver a inclusão, né, dessas crianças no processo de educação. O atual decreto do governo federal, 10.502, diz que a criança com deficiência precisa de um atendimento especializado numa escola especial. Por outro lado, como é que fica a questão da inclusão, né? Será que todas as escolas regulares estão preparadas também para esse tipo de inclusão? Então esse é o tema de hoje com o nosso amigo, que é apresentador do Balanço Geral, sexta-feira é a vez dele, Rafael Polito. Tudo bem, Rafael? Como é que você está, querido? Xande, tudo bem, graças a Deus. Prazer estar mais uma vez com vocês, ainda mais para falar de um tema tão relevante para a sociedade, para todos nós. É verdade, é verdade. Eu queria que você apresentasse, então, a nossa convidada de hoje. Quem é? É uma pessoa muito especial que eu admiro muito, é uma líder aqui em Santa Catarina, Bartira, presidente da Associação Pais em Movimento, que vai nos ajudar nesse debate de hoje, trazer mais esclarecimentos sobre o decreto e por que ele é inconstitucional. A exemplo do que o próprio Ministério Público de Santa Catarina, que já se posicionou contrário, e há mais de dezenas de entidades que também se demonstraram contrárias a esse decreto, que está, inclusive, em vigor. Oi, Bartira, boa noite. Boa noite, Polito. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bartira. Obrigada pela oportunidade. Seja muito bem-vinda. Obrigado também Obrigada. pela sua participação. Polito, vamos começar então. Qual é a primeira pergunta, a primeira questão que você quer levantar, hein? É o seguinte, é muito simples. O decreto fere, né, declarações internacionais, atinge a própria lei brasileira, né, dos deficientes de inclusão. O estatuto da pessoa com deficiência é muito claro em uma série de questões, principalmente naqueles artigos relativos à educação. O fato é o seguinte, não dá para colocar em vigor um decreto que, ao mesmo tempo, cria um efeito rebote e pode sim ser um efeito contrário àquele que é previsto no documento sagrado do brasileiro, que é a Constituição Federal de 1988. A Bartira pode falar muito melhor do que eu sobre isso. O fato é que fere realmente essa questão da educação e pode trazer muitos malefícios que nós conquistamos ao longo de 30 anos de inclusão no sistema educacional brasileiro. Você concorda, Bartira? Concordo, Polito. Então, como já me apresentaram, eu sou a Bartira Nilson Bonotto, eu sou presidente da Associação Pais em Movimento, em prol da pessoa com síndrome de Down. A gente atua na defesa dos direitos das pessoas com síndrome de Down, acolhimento, troca de informações e experiências. E esse decreto 10.502 de 2020, de 30 de setembro, né, editado agora pelo governo federal, ele representa um verdadeiro retrocesso, porque ele é inconstitucional. Nós vínhamos de 30 anos para cá numa crescente de direitos no que se refere à educação inclusiva. Nós tivemos a Constituição Federal de 1988, nós tivemos em 2006 a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, em 2008 a Política Nacional de Educação Especial, já com a perspectiva da educação inclusiva em todos os níveis. Em 2014, o Plano Nacional de Educação, que deve vigorar por 10 anos, então seria até 2024. E em 2015, a Lei Brasileira de Inclusão, que é o conhecido Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, todas essas legislações, sem contar o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda essa legislação ela vem de um viés inclusivo. Ô Alexandre, sabe o que acontece? Na prática, para tentar entender quem não tem filho com deficiência ou quem não é deficiente, é o seguinte, o que os pais lutam ao longo dos anos? Para que os filhos tenham a convivência, né, com todos os tipos de criança. E é óbvio que a gente quer que os nossos filhos
estejam no ensino regular para que as experiências, as trocas, né, de experiência do dia a dia, da rotina, da vida, né, possa acontecer em todas as esferas. E isso está muito claro, inclusive, na própria Constituição. Vai lá, capítulo 4º, educação é o item, né, citado aqui, inclusive, na Lei Brasileira de Inclusão. Bem específico o tema que tem tudo a ver com isso. Para alcançar... Por que as crianças estão na escola? Para alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos, habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. O convívio social é fundamental no desenvolvimento de todo mundo. Então a troca ela é constante para todos os lados, para as crianças que não têm deficiência e essencialmente para as crianças que têm deficiência. Até conversei com a Bartira na Rádio Jovem Pan sobre esse tema, e essa troca talvez seja o grande gatilho, a grande sacada da inclusão no Brasil. E é por isso que tem funcionado. É verdade que é preciso melhorar, né, Bartira, uma série de artifícios, evoluirmos em tecnologia, em investimentos, até mesmo em qualificação profissional. Mas o fato é o seguinte, essa troca de informações não pode ser interrompida. Então, na verdade, aí esse decreto, só para deixar claro até para o telespectador que talvez não esteja acompanhando esse assunto, né? Mas o decreto, ele então não aceita mais, por exemplo, não é mais obrigatório que aquelas crianças com deficiência seja aceita a matrícula dessa criança com algum tipo de deficiência numa escola regular. É esse o problema? Ô, Bartira, até aceita, né? O problema é que abre um tipo de brecha, é um ponto obscuro do decreto que deixa uma abertura, uma vaga ali, uma brechinha que pode ser, sim, interpretada de forma diferente. A Bartira pode até falar melhor do que eu sobre isso. Sim, o decreto, ele deixa exatamente uma brecha, ele dá a impressão de que a família vai poder escolher o que é melhor, mas, na verdade, ele está abrindo um precedente muito perigoso, porque a educação inclusiva, ela é um direito indisponível de todas as crianças. Porque a educação inclusiva ela não é benéfica só para a criança que tem deficiência, ela é benéfica para todas as crianças, como o Polito já falou. A criança que tem deficiência, ela vai aprender com o exemplo, com a imitação, com o convívio com os colegas, mas as crianças que não têm deficiência também vão estar desenvolvendo habilidades importantes no convívio, né? Seja solidariedade, respeito, né? Se tratam de questões de direitos humanos mesmo, né? Então, isso é muito importante. Pode falar, Polito. A gente falar na prática, né, Bartira? Eu e a Bartira, nós somos pais, eu sou um pai, ela é uma mãe, com filhos que têm deficiência. A gente quer que os nossos filhos, isso na prática, no dia a dia, estejam inseridos. Né? Por que não estar? Na verdade, a troca é infinita, entendeu? E a gente vê claramente a evolução delas e deles na rotina. A minha filha do meio, por exemplo, a Alice, que tem 4 anos, foi simplesmente fenomenal, não mágico, mas fenomenal e absolutamente claro o desenvolvimento dela ao entrar em uma escola regular no meio de outras 12 crianças. Ela e mais uma com deficiência na mesma sala. Né? A filha da Bartira também, a Bartira pode dar esse depoimento como mãe, né? Não só como presidente da associação. É visível, né, Bartira? É impressionante a evolução, como é rápida. É impressionante. Eu tenho um filho, o Pedro, de 9 anos, que não tem deficiência, e a Marina tem síndrome de Down e tem 6 anos. A Marina, ela estuda na mesma escola do irmão, né, na rede regular de ensino, desde os 2 anos de idade. Quando ela entrou na escola com 2 aninhos, ela não caminhava. E eu pensei, nossa, como que vai ser? Porque com 2 anos as crianças, a gente diz que já estão voando, né? E eu tive tantas experiências lindas, assim, que eu chegava na escola e via, assim, coleguinhas, né, dando a mão para ela, ajudando a subir no escorregador, os primeiros passinhos. Então, eu tenho certeza que isso contribuiu muito para o desenvolvimento dela e contribui até hoje, né? Então, não adianta só fazer a fisioterapia, tem que ter esse convívio de forma natural. Ela é convidada para todos os aniversários, coleguinhas. Ela teve uma situação, uma vez, uma mãe contou para mim no corredor, o meu filho falou que a Marina conseguiu pegar a colher para comer. E daí ela disse, nossa, que legal, filho, ela conseguiu.
Aí ele assim, nossa, mãe, mas você achava que ela não iria conseguir? Por que que ela não iria conseguir? Então, isso são exemplos de verdade que a gente vê na prática. As crianças, elas são puras, é amor puro. E a forma como elas são educadas, os valores que são passados, a forma que as escolas, que a sociedade vai dirigi-las, isso vai determinar todo o futuro, se essa criança vai ter preconceito ou como que ela vai ser, porque no nosso tempo não era tão comum esse convívio, né? Então, eu realmente tenho a convicção que convivendo, a criança com deficiência convivendo em todos os espaços da sociedade, em todos os espaços, Eu queria inclusive a escola, ela vai evoluir. Todos vamos evoluir com o convívio, né, com a diversidade humana. Agora, Bartira e Hipólito, eu queria fazer até uma pergunta para os dois, tá? Eu lembro que no meu tempo de escola, isso pode ser diferente até em colégios, em escolas, né, particulares e públicas, aí eu quero ver a opinião de vocês. Mas no meu tempo, por exemplo, acho que faz uns 30 anos, 25 anos por aí, mas no colégio sempre tinha, pelo menos lá na quarta série, terceira série ainda do primeiro grau, né? Algum aluno com algum tipo de deficiência, seja autismo ou deficiência, uma deficiência mental mais importante também. E esse aluno sempre ficava na última carteira, por exemplo, no canto da sala. Os professores não ligavam para ele, estou contando uma situação que em alguns colégios ainda acontece, né? E essa criança não recebia a atenção, e pelo contrário, até na aula de educação física, no recreio, essa criança não era incluída de uma certa forma, porque todo mundo achava que assim, não, mas aquela pessoa lá, aquela criança, ela não conversa com a gente, não faz nada, o professor também não auxilia. Quer dizer, como é que vocês veem essa realidade, por exemplo, em algumas escolas, principalmente as públicas, né? Se realmente já tem professores preparados e professores assistentes para dar esse acompanhamento também para essas crianças especiais, hein? O que vocês acham? Eu entendo o seguinte, o decreto veio não para causar tumulto, nem prejudicar ninguém. Até acho que a intenção tenha sido boa, né? Mas a questão é que a brecha fica aberta. Em relação a esse ponto específico, Xande, eu acho que tem que imperar a liberdade. Os pais que têm condições de colocarem numa escola particular, que assim o façam, né? E que essas crianças estejam em contato direto com crianças que não têm deficiência. O desenvolvimento intelectual, motor, físico é extremamente favorável ao desenvolvimento não só da própria criança, mas de toda a turma e das famílias. Por isso que a inclusão é essencial. Agora que o Estado precisa, sim, evoluir, não só em área tecnológica, mas em qualificação, em estruturação, é um fato. Acontece que a lei brasileira de inclusão é muito recente. 2015, gente. A própria Constituição Federal, convenhamos, né? É uma Constituição jovem, se a gente levar em conta outros países, até mesmo os países em desenvolvimento como o Brasil. 1988, mudanças que são necessárias sim. A gente tem muita coisa para mexer ainda na legislação, não precisa ampliar não, é só realmente resolver pequenos detalhes que ainda precisam de acerto. E não estamos aqui desqualificando, né, ou menosprezando o efeito positivo das escolas e instituições que fazem um trabalho de contraturno, porque por lei, né, as escolas, as instituições que fazem esse trabalho, as ditas escolas especiais, fazem um trabalho incrível. Nós temos excelentes exemplos, como as APAES, por exemplo, mas elas não podem ensinar, educar. Então elas atuam no contraturno, né? Um complemento àquilo que você recebe constitucionalmente nas escolas regulares. Então o que o decreto vem e fere é exatamente esse ponto. Ninguém quer, né, derrubar um decreto ou que uma alteração seja feita para prejudicar as instituições que trabalham em contraturno e atendem exatamente essas crianças. Porque eu também entendo, como pai, como cidadão, que o decreto vem com a intenção de incluir aqueles alunos, sejam crianças, adolescentes, jovens ou até mesmo adultos que têm deficiência e estão excluídos do processo. Mas a gente também não pode deixar de lado a estatística muito clara de que, por exemplo, em Santa Catarina, a maioria esmagadora das crianças que têm deficiência já estão na escola regular, sendo bem atendidas por professores, por auxiliares dentro de sala, inclusive no ensino estadual e municipal, para além das escolas particulares. Não sei se a Bartira concorda comigo nesse ponto, pode falar um pouco mais. Ela está numa atividade muito grande com a Associação Pais em Movimento. Nós chegamos a entregar até documentos pedindo
conversa, diálogo mais próximo com o presidente da República, foi entregue, né, Bartira, a senadores da República, a deputados estaduais e deputados federais. Sim, foi entregue. Esse ponto, Alexandre, é muito importante, Sim. esse ponto que você levantou. Eu vejo dessa forma, a gente não pode pensar assim, a Bartira estava tudo perfeito e o decreto veio e acabou com tudo. Não, não estava tudo perfeito. Eu vejo que a educação inclusiva, ela está em implementação. Muito tempo. Tem muito a ser melhorado, tanto nas escolas públicas quanto nas particulares. A gente ouve queixas dos pais, tanto de escolas públicas quanto de particulares. Alguns exemplos do que eu vejo que precisa ser feito. Atendimento educacional especializado dentro das escolas regulares de ensino. Apenas 30% das escolas do Brasil têm os AEE. Isso está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. O que é o AEE? Significa que as escolas precisam ter um professor especializado que ele vai estar vendo essas crianças com deficiência, traçando estratégias para justamente orientar o professor regente em sala de aula, para não acontecer aquilo que o Alexandre falou. A criança ficar lá no fundão da sala, sem entender nada, sem fazer nada, sem ter uma atenção. Porque daí até os próprios pais pensam, não, então é melhor eu levar para uma escola especial que talvez vão dar atenção para o meu filho, mas esse não é o caminho, né? A gente já teve isso no passado, as classes especiais dentro das escolas regulares. E até a Rosângela Machado, professora doutora em educação, que participou de uma live conosco semana passada, do Pais em Movimento, ela falou, isso é uma integração, a criança estar numa sala separada. Então, o que as outras crianças da escola pensam? Nossa, o que será que tem lá dentro daquela sala? Será que é um ET? Será que é a sala dos monstrinhos? E aí isso tudo vira esses termos pejorativos e o preconceito. Então, o que tem que fazer? Precisa ter investimentos para realmente implementar e melhorar a qualidade da educação inclusiva. Os AE são um exemplo. É preciso também que o aluno com deficiência ele tenha um plano de ensino individualizado para ele. É preciso ver em que estágio ele está de aprendizado, porque todos são capazes de aprender. Mas realmente a criança com deficiência, às vezes ela tem um outro, às vezes não, geralmente ela tem um outro tempo, né? A criança com síndrome de Down, ela precisa de muita repetição para aprender, ela precisa de uso de imagens junto. Então, esse plano de ensino individualizado, ele vai tratar metas de curto, médio, longo prazo, aonde a gente vai querer chegar com aquela criança. Entendi. E Agora... direcionar atividades específicas para ela. Certo. Na Batira, só um minutinho, que a gente está tendo um probleminha aqui com o seu áudio, a gente vai tentar arrumar. Eu já vou deixar uma pergunta aqui no ar também, porque a gente precisa ir para o intervalo, tá, Polito? E daqui a pouco, quando a gente voltar, a gente queria entender melhor quais são as sugestões que vocês precisam dar, ou já deram até, para o senador Jorginho Melo, para poder ter essa conversa com o governo federal. Quer dizer, o que precisa mudar no decreto, para a gente poder avançar nessa questão. A gente volta daqui a pouquinho, então, depois do intervalo, aqui com o nosso Conexão ND, falando sobre educação especial com Rafael Polito e a Bartira Bonotto, presidente da Associação Pais e Amigos, né, dos Deficientes. A gente volta daqui a pouquinho. Nosso Conexão ND de hoje aqui na Record News está falando sobre educação especial, sobre o decreto, né, de setembro agora desse ano,
que deixa muita polêmica, muita brecha no que diz respeito à educação para crianças especiais, né? Será que elas precisam realmente estar numa escola especial ou elas têm que ser incluídas nas escolas regulares? A gente está conversando sobre isso com o Rafael Polito e também com a Bartira Bonotto, que é a presidente da Associação Pais em Movimento. Polito, a gente tinha falado agora há pouco, né? O que vocês estão trabalhando, quais são as sugestões que vocês estão dando para poder mudar para melhor esse decreto, hein? Sabe o que acontece, Xande? Quando eu vi o decreto e li pela primeira vez, eu confesso que eu achei que estava tudo bem. Mas lendo e relendo mais umas 4 ou 5 vezes, porque eu também não sou advogado, muito menos jurista, eu entendi de fato que havia, né, esses pequenos pontos que gerariam ou podem gerar interpretações adversas. E quem me ajudou a compreender isso foi a Bartira. Essa é a verdade. Vamos vir para o mundo real. Eu tive dificuldade como pai de entender, li, fui na Constituição e fui lá. Além dos detalhes muito clássicos que a gente já conhece. Constituição consagra a educação como direito fundamental de todos, artigo 205. Dignidade da pessoa humana. Todos são iguais perante a lei. Vamos fazer valer o documento máximo ou não vamos? O que vai valer mais? É um decreto que deixa a brecha aberta? O que tem que ser feito aqui nesse caso, e hoje eu entendo isso, é a derrubada completa do decreto. Até então eu entendia que, de repente, uma mudança ou outra poderia ser feita. Mas nós temos muitos colegas aqui da área jurídica que entendem que realmente há um problema no decreto, ele tem que ser derrubado. Não tem como alterar um ponto ou outro, não. A Bartira vai falar melhor sobre isso. Entendi assim agora, depois de bater papo com muita gente da área. E você, Bartira? Então, eu tenho formação jurídica, sou advogada, né? Entendo que o decreto não tem como ser melhorado ou ajeitado. A única saída para o decreto é a revogação. Não vejo como melhorá-lo. Como eu estava falando antes, o que a gente precisa é uma implementação, uma melhora na educação inclusiva, né? Gerações passadas lutaram para conseguir que seus filhos com deficiência fossem matriculados nas redes regulares de ensino. Agora a gente precisa melhorar a qualidade e a aprendizagem, porque a criança também não vai para a escola só para socializar, ela vai para aprender. Todas as crianças, né? Sem então dúvida. também E no teu, Bartira? Oi? Bartira, desculpa interrompê-la, e para complementar, para você poder fechar esse raciocínio, não tem só a questão constitucional, né? Eu anotei aqui para não cometer nenhum equívoco. Tem o Plano Nacional de Educação que está em vigor. Em teoria e na prática, funciona até 2024. Está lá. Até 2024. Validade até 2024. Assegura, né, acerca da educação básica, também o atendimento especializado na rede regular em sistema inclusivo. Então tem que cumprir isso aqui, que é do Plano Nacional de Educação, Bartira. Sim, é a meta 4, né, do Plano Nacional de Educação, que trata da educação inclusiva das pessoas com deficiência. Então, todas as legislações, tudo que se olha, direitos humanos, Constituição Federal, o decreto é inconstitucional. Entendi. E é preciso melhorar, então, essa educação inclusiva, né? Como eu vinha falando, as escolas terem salas de recursos multifuncionais. Também é preciso investir nessa formação dos professores também acreditarem, juntamente com a família, nas capacidades de todas as crianças. Isso é muito importante também. A educação inclusiva, ela passa por uma mudança de pensamento. A gente acreditar nas potencialidades, né? Entendi. Então, porque a gente vive num mundo particular, Xande, para você entender, é que às vezes, para a pessoa que não tem um filho com deficiência ou não vivenciou isso, pode ser um pouco difícil de compreender. Sim. Mas a ideia é exatamente essa, né? De tornar o assunto aberto, o debate válido, porque a gente sabe que a gente é privilegiado. Eu e a Bartira, nós somos privilegiados. Nossos filhos estão numa escola excepcional, que faz um trabalho incrível em relação a isso, é uma das mais inclusivas de Santa Catarina e até do Brasil. Mas quanta gente não tem esse acesso? Então o decreto, ele deixa um pouco capenga a seguinte situação: pode se tornar cômodo para um estado ou município, e aqui nós lutamos também pelas escolas públicas, pode se tornar muito cômodo abrir uma sala especial e colocar todo mundo lá dentro. É exatamente isso que as associações não querem, inclusive a Federação Brasileira, né, da Pessoa com Deficiência. Você vê lá o Vinícius, o Estreda, o cara é incrível, o cara dá aula, entendeu? Então as possibilidades são infinitas. O que a gente quer é o seguinte:
que o poder público sirva o cidadão. E como é que vai servir? Vai melhorar a qualidade. Não vai ser um decreto numa canetada que vai resolver a situação. Esse é o ponto. Entendi. Então, na verdade, a saída seria revogar esse decreto e aí sim criar uma outra situação de investimento para poder capacitar as outras escolas regulares para atender essas crianças de uma forma melhor. Seria isso? Sim. E também o Estado precisa investir em políticas públicas na área de saúde também. Certo. Porque o que acontece? No contraturno, a criança com deficiência, no caso a criança com síndrome de Down, ela precisa fazer fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional. Isso realmente precisa ser oferecido. E isso não se confunde com escola. Nesse contraturno, é muito importante o papel que as APAES desenvolvem, a estimulação precoce, os centros de reabilitação, e precisa ter mais terapias oferecidas pelo Estado, né? Porque a escola não é terapia. A escola ela tem um outro papel que não se confunde. Porque quando a pessoa não tem acesso a isso, também a família pode achar que é melhor ela ir para um centro especializado, Sim. porque lá ela vai ter acesso a isso que ela não tem. Então tem que cuidar para não confundir. Escola é uma coisa, as terapias, essa necessidade dos atendimentos específicos é outra coisa. Certo. Polito, gostaria que a gente já está encerrando aqui o nosso programa, é rápido, né? O programa é rápido, quando o assunto corre bem, ele fica muito restrito. Mas eu gostaria que você fizesse suas últimas considerações, então, para a gente encerrar. O que você gostaria de ressaltar, principalmente, sobre esse assunto? Olha, Xande, eu, sinceramente, como pai, torço muito para que, diante desse entendimento, o presidente da República possa revogar, ou, enfim, os legisladores, de alguma forma, possam agir nesse sentido. Certo. Porque a gente só quer o benefício das nossas crianças, dos nossos jovens e até dos adultos, que também estão inseridos, muitos deles, no processo educacional. Então, o que a gente quer lutar aqui, né, como associação, eu como comunicador, como cidadão, acima de tudo, e mais ainda, sobre tudo isso, como pai, é que os nossos filhos possam estar entre todas as crianças e que todas as crianças tenham, né, o direito constitucional de trocar experiências, de serem uns como os outros, de que a igualdade nesse sentido na educação, que para mim é o ponto fundamental de qualquer sociedade democrática, funcione verdadeiramente, né? Que os nossos filhos possam ser eles mesmos, que eles possam também se doar e possam receber a doação do outro. Não tem nada além disso, é só isso, porque as instituições que trabalham em contraturno fazem um trabalho excepcional. Aqui não se trata de uma briga entre instituições ou entre um jeito de educar ou de criar ou de travar experiências ou debates. Se trata aqui de inclusão, e é só isso. Maravilha. Bartira, suas últimas considerações, então, sobre esse assunto. 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, o mundo é um só, a sociedade é uma só. O caminho não é segregar, nós não temos como segregar uma parcela da população. Precisamos conviver todos numa mesma sociedade inclusiva. E é assim que nós vamos evoluir e é isso que a gente quer para os nossos filhos. Tá certo. Bartira, quero agradecer muito sua participação hoje aqui no Conexão ND. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Polito, também grande abraço para você. Obrigado pela participação hoje. Você volta sexta-feira que vem, né? Combinadíssimo, estarei aqui. Vamos trazer outros tipos de tema. O programa está com uma repercussão muito legal. Bartira, obrigado por estar com a gente, viu? Continuo sendo seu fã, hein, Bartira? Eu que sou fã de vocês. Muito obrigada. Valeu, Bartira. Obrigado, Polito. Grande abraço para vocês. Bom fim de semana, hein? Muito bem. E ótimo fim de semana para você também. Segunda-feira a gente está de volta aqui com Moacir Pereira, hein? Você não pode perder, porque ele vai trazer também um assunto muito bacana para a gente discutir. Grande abraço, ótimo fim de semana e até segunda.